Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição hoje é a lição de número 12, que fala testemunhando diante do inimigo. O nosso texto bíblico está em Atos 24, de 1 a 26, e no versículo 32 também. E o nosso texto áureo está em Atos 24, de 14 a 16. Antes de iniciarmos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graça por esse momento, te damos graça, Senhor, porque aqui estamos para estudar da Tua Palavra. Abençoe cada um que neste momento, Senhor, abriu suas portas, Senhor, abriu sua casa, seu lar, seu coração, para receber, Senhor Deus, os seus ensinamentos. Muito obrigada por cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, nós vamos estar estudando hoje, falando sobre Paulo. Nesta lição, o apóstolo Paulo, ele enfrenta várias acusações e julgamentos, enquanto testemunha diante das autoridades, incluindo o governador Félix, o rei Agripa, o governador Festo. Apesar das dificuldades e das falsas acusações, Paulo mantém sua fé e coragem, usando suas oportunidades para compartilhar o evangelho e defender sua fé em Jesus Cristo. O objetivo dessa nossa lição é compreender como se testemunha com coragem e sabedoria, mesmo diante de adversários ou situações difíceis. A nossa introdução do estudo consta no capítulo 21, lá em Atos. Como já foi estudado anteriormente, Paulo ele havia voltado da sua terceira viagem missionária e compartilhava com os irmãos em Jerusalém, relatando-lhes tudo que aconteceu na viagem. Era época de Pentecoste, uma importante festa judaica. E por isso, os judeus de toda parte estavam lá na cidade. Ao verem Paulo, os judeus da Ásia começam um motim que resultou na prisão do apóstolo. Bem, no nosso estudo, temos lá vários personagens que vão fazer parte. Nós temos Paulo, que foi o apóstolo missionário que pregava sobre Jesus Cristo. Temos o advogado Tértulo, que foi o advogado acusador de Paulo, perante quem? Félix, a autoridade, naquele tempo, governador. Também Cláudio Lísias era o comandante romano responsável pela prisão de Paulo. Festo foi o novo governador que sucedeu Félix. Temos também César, imperador romano, que tinha autoridade suprema. Ananias, sacerdote judeu que participou de uma acusação contra Paulo, e Acriba e Berenice, Acriba, ele era um rei local e Berenice era a sua irmã. Bem, começamos agora os itens que serão estudados, os tópicos da lição. O primeiro tópico que nós vamos ver aí é a oportunidade para testemunhar diante de Félix. Esse tópico ele está em Atos 24, de 1 a 27. Levando em consideração que não tem como se ler todos os versículos, então deixo uma sugestão para que depois vocês possam estar dando uma lida lá em Atos 24, de 1 a 27. Vamos ler 24, 1, que
diz o seguinte: e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Paulo, ele aguarda durante 5 dias seus acusadores, lá em Cesareia, onde o sumo sacerdote Ananias e os outros líderes religiosos foram pessoalmente apresentar suas queixas contra ele. E lá no versículo 2, né, diz o seguinte, versículo 2, lá do capítulo 24. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti termos tanta paz e por tua prudência se fizeram a este povo muitos e louváveis serviços. Bem, vamos lá. Tértulo, nesse momento, neste versículo, ele está o quê? Ele está se dirigindo a Félix, né? Ele se dirige ao governador Félix daquela época. Primeiro ele está elogiando Félix, para depois começar a acusar Paulo, dizendo que Paulo era chefe da seita dos nazarenos. Então, primeiro, ele, né, se coloca diante do governador como uma pessoa amável, né, fazendo elogios para esse governador, para depois fazer as acusações para Paulo. E esse Tértulo, né, ele sendo advogado, por isso que ele foi convidado para que fosse lá juntos, né, com os demais fazer a acusação de Paulo, porque ele, como advogado, ele teria muito mais argumento, né, para poder levar contra Paulo. Então, ele tinha mais facilidade de falar, né, teria mais facilidade de argumentar as acusações do Paulo. Lá em Atos 24, temos 2 versículos, 15 e 16. Diz o seguinte: tendo esperança em Deus, aí, né, Paulo falando, como estes mesmo também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto com Deus como para com os homens. Vejam que após ouvir as acusações, Félix, né, diante da fala de Paulo, ele permitiu que Paulo fizesse sua defesa. Então, Paulo falando. Imagina Paulo ali no meio daquela multidão, julgando, né, fazendo as acusações, mas ele foi uma pessoa prudente. Além dele se defender, ele também vai o quê? Ele prega, ele apresenta o evangelho em meio a esse julgamento. Porque Félix fala, eu quero ouvir, né? Eu quero que ele faça a defesa dele. Por 2 anos, o que acontece? Félix mantém Paulo preso, esperando que pudesse receber alguma propina que compensasse sua indisposição com os judeus. Porque antes, né, ele falou, não, eu quero vir, ele vai ter direito à defesa. Então, né, ele se indispôs lá com os judeus. Bem, vou fazer isso, mas Paulo depois, né, vai aí me quebrar o galho, vai me pagar umas propinas. Então, era essa a intenção de Félix, né? Nós devemos ter como exemplo Paulo. Sabemos que às vezes a gente sofre injustiça, né? E não sabemos como às vezes reagir a essas injustiças. Vem a raiva, vem a amargura, mas Paulo ele não se deixou abater. Ele, ali naquele momento, ele não deixou de amar o seu próximo, porque ele queria que todos experimentassem da salvação.
Lá, a oportunidade, que é o segundo tópico que nós vamos ver, fala sobre a oportunidade para testemunhar diante de Festo, né? Então, Festo foi quem substituiu Félix, governador Félix, né? Então, está lá em Atos 25, de 1 a 22, essa passagem, né, desse tópico. No versículo, a gente vai ler o 2 e o 3. Diz o seguinte: e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Paulo já desconfiou. Paulo, ele percebe essa cilada. Então, veja, Félix, ele é substituído por Festo, que, segundo a história, teve uma reputação melhor. Assim que chegou lá em Jerusalém, e os judeus que queriam Paulo morto tentaram se aproveitar da desinformação de Festo sobre os cristãos para o quê? Matar Paulo. Mas ele desconfiou disso, né? E todas as acusações, mentira dos judeus, foram ouvidas por Festo. Paulo percebe o que estava acontecendo e apelou para César, né? Porque César era o quê naquele tempo? O imperador. Então, Acriba disse a Festo, eu também gostaria, isso lá no versículo 22, tá? Capítulo 25, versículo 22 diz, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Enquanto Paulo aguardava o envio para Roma, ele teve a oportunidade de falar de Jesus para o rei Agripa II, segundo. O filho de Agripa I, que foi quem? O primeiro perseguidor da igreja. Veja só, olha a oportunidade que Paulo teve aí nesse momento. Como é admirável contemplar um servo de Deus como Paulo, compartilhando a mensagem renovadora do Evangelho aos seus acusadores, como eu falei anteriormente, né? Como seria o nosso comportamento em relação a isso, né? Sermos julgados justamente. Será que teríamos o mesmo amor, né? A mesma compaixão que Paulo? Mesmo sendo injustiçado, movido pelo Espírito Santo, Paulo deseja que todos alcancem o quê? A graça da transformação. O terceiro tópico nosso está relacionado à oportunidade para testemunhar diante de Agripa. Capítulo 25, versículos de 23 a 27. Nós vamos ler o 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, por ordem de Festo. Paulo foi trazido. Vejam só, né? Chega ali, né, as autoridades para poder julgar Paulo. Agripa e Berenice vêm a Cesareia fazer uma visita de cortesia a Festo, para lhe dar as boas-vindas. Quando Festo conta a Agripa a situação de Paulo e o que havia, né, ouvido dele, Agripa manifesta o desejo de ouvir Paulo. Paulo, por sua vez, não reclama da situação. Mesmo diante de quê? Das acusações infundadas, ele aproveita a oportunidade e prega o evangelho de Cristo para aqueles que ali estavam. Realmente, né? Paulo, servo fiel
a palavra, né? Um homem que amava o seu próximo. Nós temos também, né, em outro tópico, testemunho desafiador diante das autoridades. Podemos encontrar lá no capítulo 26, versículos de 1 a 26. Então, capítulo 26, versículos de 1 a 26, vem dizendo. Só que nós vamos agora, né, ler só o 24, tá? A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Está dizendo o quê? Olha, Paulo, você está louco, falando besteira. De tanto que você estudou. Isso daí mexeu com a tua cabeça. É assim, de forma muito corajosa. Paulo conta a sua história. Paulo conta toda a sua vida. Toda a sua transformação. E aí, né, o Festo, né, a autoridade naquele tempo disse: você está louco, você está estudando muito, você está lendo muito, isso está te deixando louco. Mas era Paulo transformado, que queria realmente que eles vivenciassem tudo que ele passou e aconteceu. De perseguidor do evangelho, passou a ser o quê? Perseguidor. E aí, Paulo contou toda a sua história e Festo não suporta ouvir sentenciando que Paulo havia ficado louco. Como eu falei, de tanto estudar. Mesmo as circunstâncias mais adversas podem ser oportunidades de pregarmos o evangelho de Cristo, aqueles que precisam ouvir. Portanto, não devemos nos deixar abater pelas circunstâncias adversas da perseguição. E a cada dia a gente vê a perseguição aumentando. Mas, em primeiro lugar, devemos ser fiéis a Deus e levar a palavra de salvação para aqueles que precisam, sejam eles quem for na nossa vida, né? No versículo 28, está dizendo: Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Porque Agripa, de ouvir Paulo contando, né, tudo aquilo, a história de sua vida, quase que ele fala: Quase que eu me converto, hein? Quase que você me convence. Algumas traduções estão dizendo: Você quase me convenceu, hein? Mesmo as circunstâncias mais adversas podem ser oportunidades, né? Então, veja, quase que Paulo ganha Agripa, né? A vida de Agripa. Ganha ele para Jesus. Oh, meu Deus! Então, não deixemos de falar da graça de Deus para a vida de quem for que aparecer nas nossas vidas. E não considerarmos que a injustiça nos afaste de Deus, nos levando, né, o afastamento. Pelo contrário, a gente tem que nos aproximarmos mais ainda daqueles que estão nos injustiçando. O exemplo de Paulo é muito lindo, né? Continuando, temos o capítulo 26, lá no versículo 29, que diz: Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Olha o testemunho. Versículo 29, lá do capítulo 26. Olha que coisa, né? Olha a fala de Paulo. Ele não temia. Ele falava. Ele queria que soubesse, né, que não seria apenas, né,
uma pessoa, mas que todos pudessem ouvir o que ele tinha para falar. Apesar das algemas e da razão para estarem todos naquele lugar, Paulo se manteve focado na sua tarefa. Ele sabia que todos os presentes precisavam de salvação e ele não temeu. Ofereceu ao rei a oportunidade de se tornar um seguidor de Cristo. Ele fala, não somente tu, mas todos aqui. Concluindo, mesmo nos momentos mais difíceis, devemos continuar servindo ao Senhor, desejando que todos, inclusive aqueles que nos perseguem, como falei anteriormente, sejam alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. O amor de Deus e a constatação da misericórdia humana devem nos constranger e continuarmos pregando e testemunhando. Paulo tinha plena certeza de que cumpriria seus propósitos. E nós, o que temos feito? Será que diante de tantas injustiças, perseguições, estamos sendo como Paulo? Estamos sendo ousados em levar a palavra do Senhor? Estamos sendo ousados a permanecer firmes e fiéis? Amados, que Deus possa abençoar cada vida nesse momento. Aqueles que ainda não experimentaram esse amor, que Paulo divulgou, o amor de Jesus Cristo, que vem experimentar, que venha transformar a sua vida como Paulo foi transformado através da palavra. Que Deus nos abençoe. E até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Amém.